A palestra está a cargo do nosso irmão Paulo Borges. É de Seara, né? Não, do Círculo da Luz. Ah, do Círculo da Luz? É. Do Círculo da Luz. E o tema está ali no quadro para todo mundo ver, né? Ser espírita é acreditar em Deus. E acreditar em Deus. Contamos com a vibração de carinho, de amor de todos, para que Ele possa trazer tudo que Ele nos preparou. Muito obrigado, minha irmã. Amém. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, essa casa de oração, essa casa abençoada, uma noite tão especial, né? Uma noite que a gente comemora o Dia das Mães, a nossa irmã acabou de falar, que todos os dias são o Dia das Mães, né? Feliz daquele que consegue enxergar isso, que todos os dias lembrar dessa mãe querida que nos trouxe a essa encarnação. Eu hoje tive a alegria das 7 horas da manhã estar lá no cemitério prestando homenagem a essa querida, né, que me deu a luz e que me trouxe para essa encarnação. Eu, quando fui convidado a palestrar nessa casa mais uma vez, eu não me toquei desse detalhe, né, que seria o Dia das Mães, mas é uma noite muito especial para mim, para todas as mães aqui presentes e com certeza também aos pais, né? Porque como falou a nossa irmã, né, precisamos desse conjunto, né, de pai e mãe para tratarmos da criação de nossos filhos. E gostaria de fazer só mais um adendo aqui a isso. Essa casa aqui está de parabéns, porque além de estar com a casa cheia hoje, num domingo, Dia das Mães, eu vejo muitos pais presentes, né? Eu tenho por noção a nossa casa lá, ela tem uma capacidade aproximada de 350 pessoas, né? E em torno de 80% a 85% são mulheres que frequentam, que é quem costuma cuidar mais da parte espiritual, né? Da sua parte de espírito. E aqui eu vejo que os homens estão quase igual ao número, né? Então, meus parabéns a todos os papais também. Dito isso, eu gostaria de entrar no tema da noite, mas primeiramente, né, também agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, pelo ar que respiro, por estar vivo, pela saúde que Deus me concede, né, por todos os meus órgãos se encontrarem em perfeita harmonia e eu poder estar aqui hoje fazendo aquilo que eu posso dizer que eu amo de paixão, que é trazer a palavra da mensagem no nosso modelo e guia Jesus, né? O tema que eu escolhi para a noite de hoje, ser espírita e acreditar em Deus, que também podemos colocar o seguinte, ser espírita é acreditar em Deus, também podemos botar um acento ali que também cabe da mesma maneira. Muitas das vezes somos intimados, principalmente no meu caso, que frequento essa doutrina há muito pouco tempo, nas ruas, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, na sociedade ao qual convivemos, o que é o espiritismo? E não raras vezes ficamos um pouco preocupados, né? Porque sermos pegados de surpresa para falar de coisa tão importante como a doutrina dos espíritos nos deixa meio preocupados, com certeza. E em função disso, eu venho de uma família católica, né? E quando a gente se reúne, eu perdi a minha mãezinha vai fazer 3 anos agora, e a gente fez um propósito lá na minha casa. Nós somos em 6 irmãos, então a gente se reúne uma vez por mês para que não aconteça o que acontece com a maioria das famílias, né? Quando morre o pai e a mãe, cada um vai para o seu lado e a gente se encontra lá. E muitas das vezes eles me perguntam, me questionam o que é ser espírita. Então, para isso, eu resolvi fazer um trabalho em cima desse tema. Conforme o dicionário Aurélio, doutrina é um conjunto de princípios que compõem um sistema. E esse sistema pode ser filosófico, religioso e científico. Então vê que o dicionário ele já vem de encontro ao espiritismo, né? Porque a gente sempre diz que nós somos filosofia,
ciência e, por último, religião. Mas o Aurélio ele vai mais longe. Ele diz que também é um sistema político. E sabemos muito bem que a política faz parte de nossas vidas, quer queira ou quer não. Mas eu gostaria de me pegar um pouco mais aqui no aspecto científico do Espiritismo. Quando cheguei a esta casa de oração, ao Espiritismo, e tive meu primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, somente aquilo que está escrito na introdução do Evangelho me deixou extremamente impressionado. Diz o seguinte: podemos dividir o que está escrito no Evangelho em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, aquilo que foi dito e serviram para estabelecer os dogmas da igreja, e o principal. Pode chegar, meu irmão, pode chegar, fica à vontade. E o principal, aquilo que trata da parte do ensinamento moral. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo que esta parte manteve-se intocável. Ainda, conforme a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: se a forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria leiam apenas por desencargo de consciência e por dever, assim como muito leem as preces e fazem as preces sem prestar a mínima atenção e também, pior, sem compreendê-las. E encerra dizendo o seguinte, que é uma pena que a maioria das religiões está mais interessada na parte mística do que aquela que trata da parte moral. E neste momento, então, eu percebi que eu estava achando aquilo que eu sempre procurava na minha vida. Porque muitos dogmas que eram praticados na igreja ao qual eu frequentava, eu não concordava. Mas, na verdade, eu volto a falar uma coisa, outro dia eu acho que nesta casa eu já falei. Eu venho de uma vida bastante conturbada. E, como a maioria dos casos, quando me era perguntado qual era a minha religião, eu respondia que eu era católico. Apesar de não praticar religião nenhuma. Porque, vamos ser sinceros, a Igreja Católica, ela tem essa pecha, essa coisa. Todo mundo que não se frequenta religião nenhuma, que não tem nenhum segmento religioso, quando é perguntado, diz que é católico. Ou não é verdade? A grande maioria, vocês podem notar. Lendo o que Kardec fala na Revista Espírita em 1868, sobre o futuro do Espiritismo, aí mexeu mais comigo ainda. Porque diz assim, apoiado tão só nas leis da natureza, não pode variar o Espiritismo mais que estas leis. Mas se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com a mesma. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sobre pena de suicidar-se. Isso, para mim, foi fundamental, e daí explico por quê, aos irmãos aqui presentes. Esses dogmas ao qual eu digo que eu não concordava quando frequentava, porque daí depois, quando eu me vi numa situação de penúria, desencontrado totalmente na minha vida, eu fui buscar uma religião. E eu fui adentrar a uma igreja católica, onde fui muito bem recebido, iniciei, a minha iniciação dentro de uma igreja, foi dentro da igreja católica. Mas tinham esses dogmas ao qual eu não concordava. E quando Kardec se refere a isso, que se a ciência provar qualquer coisa que nós acreditamos na nossa doutrina, nós estamos sim sujeitos à mudança. E o que ele diz? Sujeitos a suicidar a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque sabemos que muitos dogmas
ao qual as igrejas hoje ainda acreditam é que foram esvaziando as igrejas. Por não querer mudar, né? Por acreditar que o homem veio do Adão e Eva há 6, 8 mil anos atrás, onde sabemos hoje que a ciência comprovadamente diz existir um ser humano há milhões de anos. Então esses tipos de dogmas é que foram afastando muitas pessoas da religião. Bem, como os irmãos aqui presentes puderam ver, né, eu fiz essa introdução falando da parte científica da doutrina dos espíritos, que eu acho muito importante. O grande paradigma sobre a existência de Deus, e que muitos só acreditam naquilo que veio. Pois bem, no Antigo Testamento, quando Moisés recebia instruções dos espíritos superiores, ou seja, muitos ali diziam que ele falava com Deus. E nós não vamos aqui entrar em polêmica, né? Mas nos próprios registros das Escrituras diz assim, em Êxodo, capítulo 33, no versículo 18 a 20, não me poderás ver a face, pois nenhum homem olhará a minha face e viverá. Como imaginar que nós, simples mortais, pudéssemos vir a ter um contato visual com Deus? Eu acho que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ver aqueles filmes da época de Roma, do Império, em que quando um súdito, um comum, se dirigia ao imperador ou se dirigia a um rei, ele era proibido de olhar na face do imperador ou do rei. Ele era obrigado a se postar de cabeça baixa e não lhe era permitido que olhasse a face desse imperador ou desse rei. Então, como vamos imaginar nós que pudéssemos ter esse contato frente a frente com Deus? O apóstolo Paulo de Tarso, em uma de suas cartas a Coríntios, diz assim, quando se refere a Deus: aquele que habita a luz inacessível, que nenhum dos homens viu ou pode ver. Assim, como João, o evangelista, também afirma, Deus nunca foi visto por ninguém. Eu estou entrando nesse assunto pelo seguinte, tem pessoas que infelizmente só acreditam naquilo que vem e querem ter uma prova real da existência de Deus. Nós temos que desenvolver essa prova através de todos os nossos sentidos. Conta uma história que tinha uma professora que tinha uma dificuldade muito grande com certos alunos. Ela era professora de religião e ela tinha uma dificuldade porque tinha um aluno que batia pé no chão e dizia que não acreditava em Deus porque só acreditava naquilo que via. E um dia, esta professora lhe surgiu uma ideia. Ela pegou 2 copos com água, foi até a cozinha do colégio, misturou um daqueles copos com bastante açúcar, mexeu bem, e o outro sem açúcar, e trouxe e botou em cima da sua mesa de trabalho. E perguntou a este aluno se ele via alguma diferença naqueles 2 copos. E o aluno, obviamente, respondeu que não. Então ela pediu para que o aluno viesse e provasse daqueles 2 copos. Ele provou o primeiro copo, disse, isso é água. Então ela sugeriu que ele provasse o outro. E ele, quando provou o outro, disse, essa é a água que contém açúcar. Então ela aproveitou essa oportunidade para mostrar para o aluno e para o restante da sala que precisamos desenvolver nossos outros sentidos para acreditar em Deus. Precisamos ver Deus num pássaro que voa. Precisamos ver Deus neste mar maravilhoso. Precisamos ver Deus, sentir Deus com todos os nossos sentidos. E não acreditar que só podemos acreditar naquilo que vimos. É essa questão que nos vai muito além de doutrina, de religião. Desenvolvermos a nossa fé de acordo com aquilo que acreditamos. Voltaire, pensador francês,
dizia, ironicamente, por volta do século XVIII, sobre a criação e a existência de Deus, quando foi questionado o seguinte: se existe o relógio, tem que haver um relojoeiro. Tudo demonstra uma organização inteligente, dizendo que era óbvio a existência de Deus. Assim também, como Benjamin Franklin, estadista americano, que tinha como profissão a tipografia, a montagem de textos e jornais, e certa vez também foi questionado sobre a existência de Deus, e disse assim: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que o dicionário é o resultado de uma explosão em uma gráfica. Eu acho que essa comparação ela é maravilhosa, né? Porque sabemos muito bem que para montarmos uma frase ou uma escrita, também precisamos desenvolver uma composição em nossa mente e nossa inteligência. Bom, temos na Grécia Antiga, em Roma, no Egito, na Ibéria, nas Ilhas Britânicas, enfim, em várias partes do mundo, o politeísmo, a crença e a adoração em vários deuses. Com o cristianismo, mudaram-se as faces da humanidade. Acabaram-se os templos pagãos, onde a face assustadora de Júpiter, os modos glutões de Baco, as insinuações sedutoras de Vênus, serviam apenas e unicamente ao interesse dos homens. Os israelitas, então, foram os primeiros a pregar o monoteísmo e acreditar num Deus único. Crença essa que se difundiu através principalmente dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Aí então acontece o milagre da multiplicação das igrejas e suas diversas denominações, nas mais diversas vertentes da fé. Na Roma ancestral, uma miríade de templos se misturava nas ruelas e praças romanas, cada qual com seu cortejo de divindades. Sacerdotes, sacerdotisas, cultos e oferendas de todos os tipos, e o povo, até hoje não mudou muito, né? Sempre a cata de favores divinos, imaginando o quê? Que com doações e dinheiro e favores seriam capazes de resolver todos os seus problemas. Certo que a fé do povo, a essas alturas, já era fundada no Evangelho de Jesus. Mas, inegavelmente, em sua maioria, as instituições que se diziam casa de Deus já se perdiam nos interesses inferiores, cobiçando somente os bens terrenos. Temos conhecimento que na antiguidade falavam num Deus que punia e que castigava. Humanizaram Deus. O palestrante e juiz Haroldo Dutra Dias, conforme ele nos conta, quando Kardec fez a pergunta aos espíritos superiores, o que é Deus? E não, quem é Deus? Era exatamente para que não houvesse esta humanização, e por isso os espíritos superiores responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou ainda conforme Haroldo Dutra Dias, Deus é universal. Diz ele, precisamos nos permitir Deus, porque se Deus tivesse criado as coisas perfeitas, não existiria em nosso dicionário as seguintes palavras: trabalho, esforço, conquista, e daí sim, vitória, né? Porque sabemos muito bem, eu costumo sempre dizer o seguinte: Deus nos dá as oportunidades. Agora, temos que fazer nossa parte. Não podemos acreditar, como certos e diversos segmentos religiosos,
em que diz que Jesus e Deus vai te salvar e vai te dar tudo. Sabemos muito bem que não é verdade isso. Muitas das religiões não se iluminaram com orientações seguras a respeito de Deus. Lutam entre si, usando essa ameaça de um Deus punitivo que castiga seus seguidores, seja porque viveram à sombra de um poder terreno, ou seja porque buscam progredir brigando com unhas e dentes através daquilo que nós soubemos, os cofres das oferendas, buscando templos gigantescos, brigando quem que faz a maior casa, o maior templo, né? E às vezes esquecendo daquilo que o Espiritismo nos ensina, que é nos tratar do ensinamento moral. Tais credos, mesmo respeitáveis em suas tradições, não entende este Deus ao qual falamos aqui dentro desta casa de amor, que é um Deus de amor e de bondade. Talvez possa lhe faltar alicerce espiritual para tal. Assim, então, surge a doutrina dos espíritos, não como a única saída, mas sim como uma opção possível de um mundo diferente. E quando estamos aqui falando isso, quero deixar bem claro aos irmãos e às irmãs aqui presentes, que não estamos fazendo proselitismo, ou seja, criticando religiões e seus líderes religiosos, mas sim dizer que quando entendemos as leis de causa e efeito, não culpamos Deus pelos nossos fracassos ou dificuldades. Procuramos desta forma encontrar a chave para novas escolhas, a lógica para mudarmos nossas atitudes, nos transformarmos moralmente. Quando encaramos nossos medos, ganhamos coragem. Quando apoiamos irmãos ou irmãs em dificuldades, nossa capacidade de aumentarmos o auto-amor cresce. Quando aceitamos a dor como parte de experiência de crescimento desta vida, nessa encarnação, nos damos conta daí sim de uma felicidade maior. Quando conseguimos olhar para dentro de nós e olharmos nosso lado escuro, somos levados daí sim para uma nova luz. Quando aceito minhas vulnerabilidades e me rendo a Deus, sou agraciado com uma força nunca vista. Não temos, com esta fala, é óbvio, a pretensão de mostrar uma ideia perfeita e acabada sobre Deus. É óbvio. Quem seria o Paulo, um palestrante iniciante nessa doutrina espírita, vinha aqui tentar falar sobre Deus, essa magnitude de amor, de bondade. Apenas queremos mostrar aos irmãos aqui presentes que precisamos ter um outro entendimento das crenças religiosas e da crença principalmente em Deus. Acreditarmos verdadeiramente nele, sabendo. Porque quando entendemos a lei de causa e efeito em nossas vidas, que somos aquilo que vivemos, somos aquilo que plantamos, só colhemos o que plantamos. Nós não podemos plantar laranja petiça e colher laranja açúcar. É óbvio. Tudo que nos dá é isso. E Deus, que é esse Pai Criador, justo e bom, quando Jesus se referia a ele, o tratava como o Pai Nosso. E também, conforme nos ensina Jesus através do seu Evangelho, Deus não escolhe, Ele ama a todos. Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Ensina-nos Kardec, sabemos muito bem, que o homem de bem, ou seja, o espírita, é o que cumpre
a lei de justiça, de amor e caridade na sua mais completa pureza. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. É bom, humano e benevolente para com todos. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias e estuda suas próprias imperfeições. Convenhamos o seguinte, é muito difícil passarmos por essas transformações, porque quando venho aqui sugerir aos irmãos essa transformação moral, eu tenho consciência 100% integral que eu não consigo praticar todos esses preceitos. Mas o importante é o esforço que nós fazemos para atingir essas metas. Diz Joana de Ângeles o seguinte: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Aí precisamos lembrar o seguinte: transformação moral não é colocarmos a máscara do bem e continuarmos com os nossos defeitos de comportamento. Precisamos estar sempre atentos às mudanças, praticando sempre o nosso inventário moral, através do quê? Da autocrítica. Joana de Ângeles ainda nos diz o seguinte: a síntese do aprender a ser pode ser encontrado na seguinte proposta: a convivência humana deve estruturar-se na consciência do ser antes de ter, de ser em vez de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer. Enfim, gente, sabemos muito bem que todos nós tropeçamos, sofremos decepções, insucessos, mas que esses são sempre meios de atingirmos metas a que nos propusemos. Não viemos aqui dizer para ninguém que é fácil. Aprendemos sempre com esses tropeços. E o Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de uma maneira que destruímos a importância que damos a esses insucessos. Sejam eles de ordem moral, de ordem física, financeira ou espiritual. Temos uma comoção natural em face dos problemas e dificuldades por quais passamos. O que não pode é afetar nossos sentimentos mais profundos. Ou seja, ficamos tristes, passamos pelas dificuldades, vivenciamos aquele momento, a seguir levantamos a cabeça e vamos em frente. Ou ainda, conforme Joana de Ângeles, a tristeza sem lamentações ou queixas, ela é psicoterapêutica. Joana de Ângeles é perguntada por Divaldo Franco o seguinte: sabemos que Centro Espírita não é clínica psicológica, mas ainda assim podemos considerá-lo como um espaço terapêutico? Joana de Ângeles responde a Divaldo: sim, o Centro Espírita pode ser considerado como um hospital de almas, portanto, um espaço terapêutico a qual existem valiosas contribuições para o reequilíbrio da criatura humana assodada por todos os tipos de aflições. Diz Joana de Ângeles, que o melhor processo terapêutico para superar nossas compulsões e dificuldades é a aceitação. Criar hábitos de substituir as ideias perturbadoras por ideias saudáveis, aos exercícios que levem à transpiração. Também, muito importante, diz ela, os diálogos saudáveis com aquelas pessoas ao qual nós convivemos. E para encerrar, eu achei uma literatura que diz muito a ver com isso que Joana de Ângeles nos diz. Diz assim,
estou aprendendo a praticar a aceitação em todas as circunstâncias da minha vida, para que eu possa gozar de paz de espírito. Diz assim: houve um tempo em que fazia da minha vida uma batalha constante. Lutava contra tudo e contra todos. Depois percebi que essa batalha era uma batalha perdida. Quando comecei a me soltar e a deixar que Deus tomasse conta de minha vida, aí sim, comecei a ter esta tão sonhada paz de espírito. Hoje sou livre, graças à aceitação. Então é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui essa noite, né? E para encerrar, eu trouxe aqui um livro que é de psicografia. E como hoje é o dia que se comemora o Dia das Mães, né? Eu achei muito bonito essa mensagem que um filho mandou para uma mãe lá do além. Diz assim: mãe, dá vida quem supera os limites do próprio ego. Mãe, dá a vida quem ampara o cego de corpo e alma. Mãe, dá vida quem o sofredor serena e acalma. A mãe dá a vida quem acende pequena luz na escuridão, iluminando de saber o próprio coração. Dá vida quem socorre a velhice e a criança carente. A mãe dá vida quem planta uma semente chamada amor. Mãe dá vida quem ora ao nosso Senhor por um mundo melhor hoje e agora, que poderá ser nossa hora em qualquer idade, se a sua meta for a caridade. A mãe que dá vida, que não se despede de um filho, quem seu Deus retomou, pedindo para voltar mais cedo. O amor verdadeiro não conhece a palavra Deus. Mãe, dá vida. Quem ama, consola. Quem tem entusiasmo, boa vontade nos dias seus. E apesar dos obstáculos do mundo, mãe, dá vida que ainda crê em Deus. Agradeço a atenção de todos. Desejo um ótimo retorno aos seus lares. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine o nosso retorno às nossas casas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.